Então, povo, que tal um formato novo de vídeo para o nosso canal? Oi pessoal, voltei com mais um tipo de novo de vídeo. Dessa vez, além de a gente ter o resumão, as resenhas, as tags e o bate-papo, a gente vai ter mais também um novo formato de vídeo. Esse formato de vídeo, eu não dou uma data específica de quando em quanto tempo ele vai acontecer. Não vai ser mensal, semanal, quinzenal. Vai ser quando me der na telha, sabe? E esse formato de vídeo é esse daqui, um especial autores. Por exemplo, quando eu for fazer esse tipo de vídeo, eu vou escolher um autor que eu já tenho uma certa familiaridade, que eu já tenho ali um certo número de livros dele, e vou falar sobre esse autor. Vou falar sobre os livros que eu tenho, mostrar os livros que eu tenho desse autor, falar o que eu li, o que eu acho desse autor. E o primeiro autor que eu escolhi dessa vez foi uma autora, para poder estrear esse quadro aqui no canal. E foi uma autora. E essa autora não é muito conhecida aqui no Brasil, mas eu gosto demais dela. E é a Diana Wynne Jones, a escritora de duas séries fantásticas e que eu gosto muito e que fizeram parte da minha infância. Que é essa série aqui, Os Mundos de Crestomance, composta por 5 livros. E essa série aqui, do Castelo Animada, composta por 3 livros. Ela é bastante conhecida aqui no Brasil por essa série aqui do Castelo Animado, que deu origem até aquele desenho animado do Hayao Miyazaki, que é um desenho animado feito nos padrões de mangá, que é os padrões japoneses de desenho. E o desenho chama Castelo Animado e tem a mesma história do livro, claro, com uma certa liberdade criativa do autor, do diretor do desenho. Mas ela é bem conhecida aqui no Brasil por essa série aqui. Mas, pra mim, a melhor série dela mesmo é essa daqui, Os Mundos de Crestomance. E aqui eu tenho todos os livros lançados dela aqui no Brasil. Que no caso foram somente 8. Os 5 da série do Crestomance e os 3 da série do Castelo Animado. E eu vou falar um pouquinho sobre eles pra você. E aqui é a minha série favorita dela, de todos os tempos. Os Mundos de Crestomance, que é uma série fantástica. Eu cresci lendo isso aqui. Tem 3 séries em especial que eu cresci lendo desde pequenininho, fui crescendo e fui lendo. Comprava um livro por ano e ficava naquela ansiedade pro próximo lançamento. Que foi essa daqui, Os Mundos de Crestomance, a série do Eragon, pelo Christopher Paolini, e a série do Harry Potter, que todo mundo já sabe quem que é a escritora. E essa série aqui, pra mim, é divina, gente, porque é magia pura. A Diana Wynne Jones é uma autora muito criativa. Nunca vi tanta criatividade em uma pessoa só. Talvez somente na J.K. Rowling mesmo. Porque tamanha criatividade para fazer um mundo mágico desse aqui só nela mesmo. Porque eu nunca vi mais ninguém. Mais ninguém mesmo. É muita criatividade para uma pessoa só, gente. E aqui a série é composta por esses 5 livros aqui. Sendo o primeiro, O Vida Encantada. O segundo, As Vidas de Christopher Chant. O terceiro, que é Os Magos de Caprona. O quarto, que é A Semana dos Bruxos. E o quinto e último que fecha a série, que é Mil Mágicas. Essa série é uma série que você pode ler assim, cada livro, você não precisa ler na ordem. Você pode ler cada livro aonde você quiser, porque a autora, uma certa vez, ela deu uma entrevista falando assim que detesta séries de livros que você acaba de ler o primeiro e tem que ler o segundo, e acaba de ler o segundo e tem que ler o terceiro, e fica preso aqui. Ela falou que ela detesta isso. Então ela falou que quando ela faz as séries dela, ela faz as séries todas ambientadas no mesmo ambiente, no mesmo mundo mágico, mas sem relações muito fortes entre si. Claro, você vai encontrar um personagem da primeira história na segunda, na terceira, na quarta, por assim vai. Mas você não precisa necessariamente, assim que você acaba de ler o primeiro, você não precisa ler o segundo. Você pode ler na ordem que você quiser, porque os fatos, embora estejam correlacionados indiretamente, eles não são ligados propriamente um no outro. É onde te dá a liberdade para você conseguir ler cada um desses livros aqui à sua maneira. E o que essa série vai contar? Os Mundos de Crestomance. A gente vai acompanhar o Crestomance. Aí você vira e pergunta pra mim, quem que é Crestomance? Crestomance é esse cara aqui. Ele é um mago muito poderoso que tem 9 vidas.
Porque é assim, nessa série, né, a mitologia que a autora criou foi assim, o seguinte: cada mundo, a gente tem vários mundos, mais precisamente o que eles se dão conta são 9 mundos diferentes. E dentre esses 9 mundos, um mundo é o nosso mundo, o mundo real, sem magia nenhuma. E os outros 8 mundos são são mundos que têm pouca magia ou muita magia. E o Crestomance é um mago que, ao invés de nascer uma vida dele em cada mundo, que é o que acontece com todos eles, por exemplo, nesse mundo, eu sou essa pessoa, o Rubens. Num outro mundo eu já tenho outro nome e já tenho um pouquinho de magia. No outro mundo eu tenho outro nome e tenho muita magia. E por assim em diante. Nos 9 mundos vai ter a minha alma em cada um dos mundos. E uma versão diferente minha. O Crestomance é como se fosse uma pessoa que teve o azar, digamos assim, de ter as 9 vidas dele condensadas em uma pessoa só. Ele não vai ter várias cópias dele em todos os mundos. Ele só tem essa vida aqui, esse corpo e pronto, acabou. Só que esse corpo vai ter 9 vidas. E por ele fato de ele ter as 9 vidas em um corpo só, ele é muito poderoso. E quando esse fato raríssimo acontece, essa pessoa é transformada em Crestomance. O que é Crestomance? É como se fosse o ministro da magia do Harry Potter. Aquela pessoa que toma conta de tudo, que cuida para que tudo corra nos seus conformes, que não aconteça nada, por exemplo, não aconteça exageros da magia em certo lugar, não aconteça crimes mágicos, não aconteça nada fora da lei. E esse Crestomance, ele tem o dom de viajar por todos esses mundos. Ele pode visitar os 9 mundos e colocar a ordem aonde ele vai. Porque ele é um mago muito poderoso. E aqui nesse primeiro livro aqui, a gente vai acompanhar a história do gato Chant. Isso mesmo, gente, o apelido do garotinho aqui é o gato. E o gato, ele é um menininho que ficou órfão. Os pais dele, tanto o pai quanto a mãe dele, são magos muito poderosos. E esses pais dele foram mortos por um mago das trevas, muito famoso e que atualmente anda meio sumido. Mas os pais deles foram mortos por esse mago. Aí, esse menino, ele fica órfão, e então ele vai morar com a tia dele. E a tia dele mora na cidade onde o Crestomance reside. E ele vai morar na cidadezinha da tia dele, que é uma maga do... Deixa eu ver se eu consigo lembrar, gente. Faz muito tempo que eu li isso aqui. Mas ela é uma maga que mexe com o futuro. Ela tira cartas, ela vê a bola de cristal, ela lê a palma da mão. Ela é envolvida com o futuro, a maga é envolvida com o futuro. E a prima dele, a partir do momento que ele vai morar na casa da tia dele, junto com a prima mais velha dele, que é a Gwendolyn, essa prima dele se torna extraordinária em magia. Ela é uma maga muito poderosa, mesmo ela tendo somente 10 anos de idade. O gato aqui, no caso, ele tem 8. E a prima dele fica uma maga extraordinária, consegue fazer magias que somente adultos conseguem fazer. E é aquela coisa estupenda, ela consegue fazer magia, nunca as magias dela dão errado. E pelo fato de ela ser uma grande maga, somente com 10 anos de idade, ela acaba chamando a atenção do Crestomance atual. E pelo fato dela chamar a atenção, o Crestomance então um dia vai lá na casa da tia do gato e vira para ele e fala assim: eu vou levar a Gwendolyn para estudar magia no meu castelo, mas você, gato, vai também, porque seus pais eram grandes magos, eu conheci eles quando eles eram mais novos, então você vai também porque eu quero fazer você desenvolver sua magia. E um detalhe: o gato, embora já tenha 8 anos de idade, já esteja na hora de ele começar a manifestar magia, ele não faz nada. Ele não consegue fazer um simples palito de fósforo voar. Ele não tem um pingo de magia no corpo. E o que é muito estranho, já que o pai e a mãe dele eram magos poderosíssimos. E a prima dele, a Gwendolyn, é uma maga fantástica. Então, lá vão os dois para esse castelo enorme do Crestomance para poder estudar magia. Quando eles chegam lá, pouquíssimos alunos estudam lá nesse castelo, porque é o próprio Crestomance que dá aulas, juntamente com mais alguns 3 ou 4 professores de confiança do Crestomance. E o castelo é todo mágico. Tem quadros que falam, tem objetos que se mexem sozinhos, tem fantasmas andando por todo o castelo. Deixa eu abrir um parêntese aqui, pessoal. Vocês estão notando uma certa semelhança com Harry Potter, não estão? A semelhança é bem gritante, não é? Agora eu digo para vocês, a Diana Wynne Jones foi professora de inglês e de literatura da J.K. Rowling.
E na época que ela era professora da J.K. Rowling, ela já estava escrevendo os livros do Crestomance já. Inclusive eu me lembro, parece que ela já tinha lançado esse primeiro volume do Crestomance já. Agora, vocês fazem as suas comparações aí. Foi plágio da J.K. Rowling ao criar os livros do Harry Potter, fazendo uma história bem semelhante com o Crestomance, ou foi só inspiração? Vocês decidem. Agora fecha parênteses e vão retornar à história. Aí o gato Chance e a Gwendolyn vão pro castelo do Crestomance estudar magia. E lá eles se surpreendem, porque embora tenham pouquíssimos alunos, todos esses alunos são excelentes. São bastante notáveis em magia, pois eles conseguem fazer magias que somente adultos conseguem fazer. E o gato fica sem entender o que ele está fazendo ali no meio, já que ele não consegue fazer nada. E aí onde a história vai pra frente, já que parece que o tal bruxo das trevas que matou o pai e a mãe dele ressurgiu das trevas e agora tá atrás do gato. Então a gente vai acompanhar a história do primeiro livro e é desse jeito, gente. Isso aqui é fantástico, é muito bom. E a história, embora seja bem parecida com Harry Potter, veio primeiro, já que isso aqui foi escrito nos anos 70. E é fantástico, gente. É uma história incrível, magia pura. Os personagens são muito bem escritos. A narrativa que a autora desenvolveu aqui é deliciosa de se ler. Quem está acostumado a ler infanto-juvenil vai achar isso aqui uma delícia de ler, porque isso aqui você pega assim, numa sentada você lê só. Você lê. Em uma sentada só você consegue terminar esse livro aqui. O livro é muito bom, muito gostoso de se ler. Embora tenha semelhança com Harry Potter, tem situações que acontecem aqui que são únicas. É só daqui que você vai encontrar. A premissa básica é parecida com Harry Potter, mas esse aqui veio antes, gente. Não esqueçam isso, esse aqui é o original. Esse aqui veio muito antes de Harry Potter, ao menos aparecer na cabeça da J.K. Rowling. E é muito bem escrito, é muito, muito, muito bom isso aqui, gente. Nossa, quando eu li isso aqui, como é que eu vou dizer? Meu mundo pra magia se abriu. O mundo da leitura, se expandiu cada vez mais. E a Diana Wynne Jones se tornou pra mim uma das melhores autoras que eu já li na minha vida. Uma das autoras favoritas minha. E eu indico demais esse livro, gente. Eu indico demais essa série. É muito bom. Aí a gente vai pro segundo livro da série, que é As Vidas de Christopher Chant. Aqui a história já vai mudar totalmente. Aqui a gente vai acompanhar o Christopher Chant. E esse rapazinho aqui é o Crestomance daqui, quando ele tinha 14 anos de idade. Aqui ele já é adulto, aqui ele é criança. E aqui a gente vai contar a história de como ele adquiriu os poderes, como ele foi descobrir que ele tinha 9 vidas, como ele foi se tornar Crestomance e todas as aventuras que ele viveu antes dele virar Crestomance. E esse livro aqui pra mim é o melhor da série. É fantástico demais da conta. É muito engraçado. Cada coisa que acontece aqui, gente, que vocês vão morrer de rir. E aqui a autora abre mais esse leque da gente poder conhecer mais os 9 mundos. Porque aqui no primeiro livro, a gente só tem conhecimento de um. A gente sabe que existem outros mundos, mas a gente só aparece em um. A gente só vai ter visão de um mundo. Aqui não, aqui a gente começa a conhecer os outros mundos. E é fantástico tudo que a autora desenvolve aqui, gente. É muito, 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 muito bom. Recomendo demais. E é legal você reencontrar aqui personagens que lá no primeiro livro já são adultos e aqui são crianças ainda. E é muito legal, gente. Então, recomendo demais a leitura também deste, que é o meu favorito da série. Aí a gente tem o terceiro volume da série, que chama Os Magos de Caprona. E aqui a Diana Wynne Jones fez uma brincadeirinha com a gente, meio que romancificou o livro. Como que eu vou dizer? Imaginem a história de Romeu e Julieta cheia de magia. Imagine se a família, por exemplo, aqui a gente acompanha as duas famílias. E essas duas famílias são rivais há séculos. Por quê? Nesse mundo aqui, a magia é diferente. A magia não é feita com varinha, a magia não é feita com pensamento e nem com imposição de mãos. Aqui, a magia é feita cantada. Você tem que cantar o feitiço. Aí, essas duas famílias aqui têm cada uma a sua fábrica de feitiços. Isso mesmo, pessoal. Eles são donos das duas maiores fábricas de feitiços desse mundo aqui. E eles vão e cantam os feitiços e vendem os feitiços para as pessoas. Aquele feitiço cantado serve para uma vez só. E eles dois são os dois maiores, as duas maiores fábricas de feitiços cantados desse mundo aqui. E não é para menos que os herdeiros dessas famílias aqui, a filha desse cara aqui e o filho desse cara aqui, se apaixonam.
Aí só o Crestomance então para poder entrar e colocar jeito nesse povo aqui, porque vai virar um duelo, uma coisa de doido, gente, é muito bom. E aqui é o, como que eu vou dizer, é o penúltimo livro na contagem de livros da série, mas é o último para fechar a história total, porque na ordem cronológica, porque aqui é a Semana dos Bruxos. Aqui o livro já acontece em um mundo onde tinha magia, mas a magia foi banida. Aqui a magia não existe. Pelo menos pensa-se que não existe, já que todos os bruxos foram mortos. Aí, aqui, a gente vai acompanhar a história num orfanato barra escola de órfãos de bruxos. E um dia, na sala de aula, a professora recebe um bilhetezinho na carteira dela. Alguém nesta sala é bruxo. Pronto. Aí, todo o caos já se instaura aqui, porque a escola toda é cheia de órfãos de bruxos. Eles são vigiados constantemente para ninguém conseguir desenvolver os seus poderes, fazer magia. E ela vai, e essa professora passa para a diretora aquilo, a diretora entra, fica incrédula. Não é possível que na escola dela vai ter bruxos. O mundo todo, pelo menos o mundo deles todo, já foi erradicado a magia. Ninguém mais é bruxo. Por que na escola dela vai ter bruxo? Não é de jeito nenhum. Então, começa toda aquela investigação para ver quem que é bruxo. E é muito legal isso aqui, gente. E aqui parece que se tiver um certo número de bruxos juntos demais, é bem provável que esse mundo se desfaça e se misture com todos os outros 9 mundos. Então, só o Crestomance mais uma vez para conseguir dar jeito nessa bagunça mágica que vai acontecer aqui. Aí a gente vai para o último livro da coleção, que cronologicamente ele acontece entre vários livros da coleção. Por que vários livros? Porque aqui não é uma história só. Aqui é um livro com várias histórias, mais precisamente 4 histórias. E essas 4 histórias que tem aqui, a gente vai rever alguns personagens que a gente viu em livros anteriores. E essas 4 histórias que tem aqui, elas se passam entre um livro e outro. Mas, como eu disse, os livros aqui você pode ler na ordem que você quiser. Eu deixei para ler esse aqui por último, que foi o último lançado também. E é fantástico, gente. Tem histórias aqui super criativas. Tem um conto aqui que é fantástico, gente, que se chama O Centésimo Sonho de Carol O'Neill. E é muito, muito, muito bom. Nessa história aqui, do Centésimo Sonho da Carol O'Neill, é assim, as pessoas lá, nesse mundo, não existe livros. Olha que chocante, gente, não existe livros. O que existe é sonhos. Ou seja, a pessoa, no caso essa Carol O'Neill, é uma menininha que ela é muito famosa, muito bem sucedida, porque ela tem o poder de sonhar. E os sonhos dela, ela cria toda aquela história, toda aventura, e ela vai e recolhe o sonho numa vasilhinha e vende esse sonho por uma editora. A editora vai, faz várias cópias e vende, como se fosse um livro. As pessoas vão lá, compram o sonho, colocam do lado da cama e dormem. Quando elas dormem, elas sonham com o sonho da Carol O'Neill. E esse sonho, e ela é uma sonhadora, digamos assim. Tem o autor, a autora, né? Ela é a sonhadora, uma das sonhadoras mais bem-sucedidas de todo mundo aqui. E está chegando no 100º sonho dela. O 100º sonho é o mais esperado dela, porque vai ser o sonho número 100. Ela prometeu que vai ser o melhor sonho de toda a carreira dela. E então, ela deita uma noite para poder fazer o 100º sonho dela. E o que acontece? Ela não consegue sonhar. Ela fica intrigada com aquilo, porque sempre que ela quer sonhar, ela sonha. Então ela vai e deixa para lá. Ela tenta na outra noite. Ela deita para poder sonhar, não consegue sonhar. Ela começa a ficar preocupada. Ela vai tentando. Ela fica uma semana inteirinha tentando sonhar e não consegue sonhar. E o que acontece? Ela vai atrás do Crestomance, então, para poder ver o que o Crestomance ajuda, para ver se o Crestomance consegue ajudar ela. Por que ela não está conseguindo sonhar mais? Ainda mais o 100º sonho, que é o mais importante de todos. Então, ela mais o Crestomance partem numa viagem rumo ao próprio sonho dela mesma. Ela entra dentro do sonho dela, junto com o Crestomance, para poder ver o que está acontecendo. E gente, é aventura atrás de aventura. O livro esse conto é muito, muito, muito bom. Os outros contos são excelentes também, mas esse aqui foi o que mais marcou pra mim, porque é excelente, é perfeito, é fantástico, gente. Magia pura. Então, fica a dica dessa série da Diana Wynne Jones, gente. É uma escritora fantástica. É uma escritora que sabe conduzir o leitor, sabe fazer uma história boa. Tem criatividade à beça. Consegue fazer personagens muito legais, histórias, as tramas delas são fantásticas, gente. É magia pura mesmo, como eu disse no início do vídeo, magia pura. É fantástica essa coleção aqui, gente. Ela saiu aqui no Brasil pela Geração Editorial, a mesma editora desses livros aqui, do Coração de Pedra, que lança o Coração de Pedra. A Geração Editorial.
E os 4 primeiros livros dessa coleção, eles tinham um efeito legal na capa, que era o efeito de vazado. Vocês podem ver aqui que a capa está toda borrada. Aí você abre a primeira capa e é a capa totalmente nítida. E é bem legal isso. A capa tinha esse efeito. Tem o verniz localizado no nome da autora aqui e no nome da série. E também no nome do livro. E embora eu tenha esses livros há muito tempo, esse verniz localizado não se corroeu igual os do Harry Potter, ou seja, é material de qualidade. A gente tem aqui, quando abre o livro, a cada começo de capítulo tem uma ilustração. Aqui, gente. Tem uma ilustração aqui a cada começo de capítulo. E é bem legal, vocês podem ver. É aquelas ilustrações tipicamente inglesas mesmo, sabe? Olha lá. Olha pra vocês verem que legal, gente. É muito legal. O livro é muito bem feito, a página, como vocês viram, a página branca, letra do tamanho bom. O livro não tem orelha, justamente por causa desse efeito da capa aqui. E é uns livros baratos, eu comprei na época, eu lembro de ter pagado R$25 em cada um deles. E eu fui comprando esses livros a cada vez que lançava. Eu lembro que lançou o primeiro, eu fui lá e comprei o primeiro, adorei aquilo, me apaixonei e tive que aguardar até o ano que vem para poder comprar o segundo livro. E assim por diante, eu fui indo, comprei o segundo, comprei o terceiro a cada ano. Quando chegou no 4º livro, a editora parou. Eles não lançaram o 5º livro, mas de jeito nenhum. Aí, nossa, foi um desespero. Eu lembro que na época tinha comunidades do Orkut de fãs dessa série aqui. E nós fãs fizemos tipo mutirão. Juntamos todo mundo, escrevemos um e-mail padrão e todo mundo, o máximo de pessoas que conseguiu, enviou e-mail para a editora pedindo o 5º livro. E a editora mais que prontamente disse pra gente que ia publicar o 5º livro. Não era pra gente poder desesperar. 2 anos depois, a editora foi e publicou o 5º e último livro da série. Aí já publicaram ele totalmente simples, tá vendo? Vocês podem ver. Não tem verniz localizado nem no nome da série, nem no nome do autor, nem no nome do livro. E o livro também não é vazado. É capa simples, capa comum. Infelizmente. Mas pelo menos por dentro eles mantiveram o mesmo tipo, que era ilustrações a cada início de capítulo, a página com tamanho de letras bom. Mantiveram isso, mas os detalhes que tinha na capa foi simplesinho. Não sei porquê. Já que a série, pelo menos na época que eu comprava, ela vendia bem. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, chegava 10 livros. Eu lembro, foi assim. Chegou 10 livros desse aqui, 10 cópias desse aqui. Eu lembro que eu fui lá, comprei o primeiro livro. Uma semana depois, eu fui na livraria, só para poder... Vocês sabem, Bookaholic sempre vai em livraria, para poder dar uma olhadinha. Os 10 livros que tinham lá, não tinha nenhum mais. Eu perguntei para a moça da livraria o que aconteceu com os livros, eu tinha devolvido. Ela falou que vendeu tudo e tinha encomenda de mais 5. Ou seja, na época que os livros eram lançados, eles faziam sucesso. E a série é fantástica. Fica a dica dessa série, que é dessa autora muito boa, principalmente dessa série aqui. Agora, vamos falar sobre a outra série dela, que é a mais famosinha dela aqui no Brasil. Dessa série, eu só li o primeiro volume só. E faltam os dois volumes subsequentes para eu poder ler, que é o 2 e o 3. Mas eu li só o primeiro, que é essa série aqui do Castelo Animado, que é uma trilogia. O primeiro volume é incrível. Pra mim, um dos melhores livros de fantasia que eu já li na minha vida. Muito, muito, muito bom. Pega, por exemplo, imagine o filme, o Castelo Animado, o filme do Hayao Miyazaki. Pegam aquela magia toda que tem no filme e multipliquem por 10. A magia do filme é mais presente ainda aqui no livro. A história é semelhante até certo ponto. Teve muita liberdade criativa do autor no filme. Por exemplo, do meio pra frente mesmo, a história já é totalmente diferente. O meio e a finalização da história no livro é totalmente diferente, segue caminho diferente do filme. O filme segue até o meio do livro, o filme segue fielmente. E é muito legal isso, gente. O livro é fantástico. A Sophie é uma personagem muito legal. Pra quem não conhece a história, é o seguinte. A gente tem a Sophie. A Sophie é uma moça. Isso mesmo, moça, gente. E essa moça, ela trabalha numa loja de chapéus, junto com as 2 irmãs dela, a mais nova e a mais velha, e a madrasta dela. Só que a mais nova, ela vai e é prometida para poder trabalhar junto com uma bruxa, para poder ser aprendiz de bruxa. E ela sai para poder trabalhar com essa bruxa. E a mais velha também é prometida para poder trabalhar numa padaria muito grande e ser aprendiz de confeiteira. Então fica só a Sophie nessa loja de chapéus, poder cuidar da loja de chapéus, que era do pai dela e que agora é da madrasta dela. E a madrasta dela
como que eu vou dizer? Ela não é aquela madrasta malvada dos livros, mas ela também não é uma madrasta boazinha, não. Ela pensa nela. E pronto, acabou. Só que ela não chega a fazer maldade com a Sophie. Aí essa madrasta, ela sempre tá viajando, ela sempre sai pros lugares, vai para cidades muito longes para poder ver a moda do chapéu por lá, já aproveita e gasta o dinheiro que conseguiu na loja e traz vários chapéus diferentes para poder a Sophie desenvolver o chapéu baseado naquele que ela trouxe de fora e vendendo na cidadezinha de Ignary, que é o nome da cidadezinha onde se passa. Ignary ou Ingary, alguma coisa desse tipo. E a Sophie tá lá, sempre levando a vida dela, vidinha quietinha, na lojinha, fazendo chapéus. Então, um dia, ela recebe na loja dela uma cliente muito misteriosa. Uma mulher enorme, muito gorda, do cabelo vermelho igual fogo, de acordo com a descrição dela. E o olho verde igual esmeralda. E essa mulher enorme, muito grande, entra na loja, olha e fala que a loja é muito vulgar, muito simplesinha, o que ela tinha feito para poder, o que ela ia fazer naquela loja. Então a Sophie, mais que depressa, já se estressa, levanta e vai encarar a véia gorda. Então, o que você está pensando? Você entra na minha loja, começa a meter a língua na loja, falar mal dela, não quer que eu te atenda bem? Sai da minha loja agora. Aí a mulher vira para ela e se revela: eu sou a bruxa das trevas das terras abandonadas. E vai e voa para cima da Sophie e amaldiçoa a Sophie com a maldição da velhice. Embora a Sophie tenha o coração jovem, ela tem a aparência de uma velha, tem todas as dores de uma velha, todas as limitações de uma velha. Aí pronto, a Sophie entra em desespero, não sabe mais o que fazer. Ela vai, pega as coisinhas dela, pega umas roupinhas e parte rumo às terras abandonadas, para poder encontrar essa bruxa maldita e conseguir tirar essa maldição de dentro dela. E não é para menos que ela vai, e no meio das andanças delas pelas terras abandonadas, ela vai e encontra o castelo do Hall. Quem que é Hall? Hall é um mago muito famoso pelas bandas por comer corações de garotas jovens e bonitas para poder se manter jovem e belo. Só que isso aí é a fama dele, a gente não sabe se realmente ele é assim. Ele tem um castelo que anda. Isso mesmo, gente, o castelo dele anda por todo lugar. Assim ninguém nunca consegue encontrar ele e fazer ele pagar pelas coisas que ele faz. Então a Sophie vai e se hospeda por conta própria no castelo do Hall e se contrata como faxineira do castelo, porque o castelo é terrivelmente sujo. Aí lá dentro ela vai encontrar três pessoas: o Mago Hall, que é muito mimado, o rapazinho que mora com o Mago Hall e que é o aprendiz dele, que ele, no filme ele é retratado como uma criança, no livro ele é um rapazinho já, da mesma idade da irmã mais nova da Sophie. E o Calcifer, que é o demônio do fogo, que mantém todo o castelo andando. Se não for pelo poder do Calcifer, o castelo inteirinho desmorona. E a gente vai acompanhar as aventuras da Sophie e desse pessoal nesse castelo por toda a Terra da Magia que a autora cria aqui. E é muito legal, gente. Ah, e mais uma informaçãozinha. A Terra da Magia que a autora criou aqui nesse livro é mais um dos mundos do Cristomance, da série do Cristomance. Mais um dos 9 mundos. E é muito, muito, muito bom esse aqui, gente. É fantástico. É uma leitura obrigatória para quem gosta de fantasia, de aventura e de infanto juvenil. Excelente, gente. Muito bom. Recomendo demais da conta. Aí a coleção tem os subsequentes livros, que é o segundo, que é o Castelo no Ar, que eu não li ainda, então não posso falar muita coisa sobre para vocês. E o terceiro, que é a Casa dos Muitos Caminhos, que finaliza a trilogia. E as pessoas que já leram falaram pra mim que tanto aqui no segundo quanto no terceiro, a Sophie, o Hall, o Calcifer, todo mundo que aparece no primeiro volume, também vão fazer pequenas participações aqui nesses 2 livros aqui. E eles falam que o terceiro fecha a trilogia com maestria, que é muito bom também. E eu não li ainda, eu quero ler muito, vou ver se eu consigo ler pelo menos um desses 2 esse ano ainda. E fica a dica aí, pessoal. É uma série fantástica também, pelo menos o primeiro livro. É muito bom, recomendo demais, uma fantasia de primeira. E fica a dica pra vocês, né, pessoal? Vocês querem conhecer uma autora excelente, de escrita formidável, de personagens muito bons e de histórias totalmente criativas? Vai de Diana Wynne Jones, gente. Ela é fantástica. Eu recomendo começar por aqui. A série do Cristomance, que pra mim é top de linha. É uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Muito boa. E depois parte pro Castelo Animado, que também é muito boa, não deve nada pro Cristomance. Só que Cristomance, como eu digo, né, gente, tem um valor sentimental, porque eu cresci lendo esses livros aqui. Então fica a dica dessa autora, pessoal. Agora, você que chegou até aqui,
Comentem nos comentários pra mim. Vocês gostaram desse novo formato de vídeo? Vocês vão querer que eu continue fazendo esse tipo de formato? Por exemplo, sempre que me der na telha eu vou e falo sobre algum autor legal que eu já tenho lido alguns livros, mostro todos os livros que eu tenho desse autor, dou umas dicas de leitura sobre esse autor. Então, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Se gostaram, comenta aí, pessoal. E já faz um favorzinho pra mim. Coloca gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para poder receber as próximas atualizações do canal. Vão lá embaixo, clique na página do Facebook que tem no canal, lá no Facebook, e põe um curtir pra nós, que daí vocês vão receber sempre atualizações do canal, vão estar sempre interagindo comigo através dessa página do canal. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!